Começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar de um anime que tecnicamente acabou, mas ao mesmo tempo está em exibição com dublagem. Enfim, acho que vocês já entenderam a minha lógica aqui. Mas hoje eu vou falar sobre o anime novo de Saint Seiya, que eu queria ter falado na época da primeira temporada, mas na época eu não estava com podcast, então agora eu vou falar do mesmo jeito e vocês que aturem falando da primeira temporada de forma bem rápida e falando mais da segunda. Mas em todo caso eu vou falar sobre Knights of the Zodiac Saint Seiya. Eu vou falar tanto da primeira temporada, né, que é o Knights of the Zodiac Saint Seiya, que é o Seiya Flix também, e a segunda temporada que está em que tá na Crunchyroll, na realidade, né, e tá com a dublagem saindo semanalmente lá, que é o Knights of the Zodiac Saint Seiya Battle for Sanctuary. E já tem terceira temporada anunciada. E sim, me perdoem pelo inglês logo no começo, mas vamos sentar aí e vamos conversar rapidão. Primeiramente, uma coisa que eu acho que é legal mencionar, para quem não ouviu o podcast sobre o trailer, né, do live action de Saint Seiya, lá eu comento um pouco sobre essa produção, mas eu acho que é legal a gente começar mencionando e alinhando as expectativas que esse anime em específico, ele não é feito pensando no fã padrão de Saint Seiya. Tá, a primeira temporada de Saint Seiya, Knights of the Zodiac Saint Seiya, ela foi ao ar de julho foi no ar de julho até janeiro de 20. Foi em 2 cursos diferentes, saindo entre 2019 e 2020, né? No meio ali de 2019, no meio de 2019, né? Em julho de 2019, e a segunda parte saindo no começo de 2020, em janeiro. E ao todo foram 12 episódios adaptando todo o arco inicial, que já não é necessariamente muito grande, adaptando até ali o final o pré 12 casas. Essa segunda temporada que foi exibida nessa temporada que passou agora de julho, que foi de 31 de julho até 9 de outubro exibida, transmitida no Japão e pela Crunchyroll, ela já adapta o começo da Batalha das 12 Casas, mas precisamente ela adapta até ali a casa de Escorpião, mais ou menos, Libre Escorpião. O restante ficou para a terceira temporada. E sim, eu tô dando umas travadas porque eu tô tentando me localizar, porque é muita informação para um episódio só. Mas assim, basicamente o conceito aqui foi atualizado. Então assim, a gente tem primeiramente a armadura de taça como o elemento principal, que dentro da armadura de taça ela prevê que a Athena perderá as guerras que virão, né, que é contra Poseidon e Hades, e por esse motivo a gente tem um personagem militar, que é o Gurad, que ele quer impedir que isso aconteça, ele quer matar a Athena, e além dele tem o Santuário que também quer matar a Athena por isso. Torna o nosso final boss desse primeiro arco menos mal por isso? Não, mas eles querem fazer por isso. E aí a gente tem algumas outras atualizações, o Shun vira mulher, né, que vira Shawn. Tem a questão de ter lá na pré-temporada ter o Seiya, o torneio galáctico virando algo mais clandestino. Tem alguns pontos dos Cavaleiros Negros terem virado algo mais tecnológico e por aí vai. Porém, são pontos de atualização visando um outro público que não nós brasileiros, que não os japoneses, que não os franceses, que já são a galera que já conhece e gosta muito da franquia. O Knights of the Zodiac, inclusive vocês podem ver que o próprio título, ele começa com o título em inglês, justamente por isso, porque o foco deles são os americanos. Tanto que um dos envolvidos na produção, isso eu falei lá no podcast, vale frisar aqui, né, que é mais voltado, é o Eugene Son, que é roteirista de uma das animações dos Vingadores, e é um cara que ele já é realmente mais voltado para essa série de heróis. Esse conceito, por exemplo, do Shun mulher, não foi a Toei que implantou, foi realmente aí os americanos, porque isso é uma coisa que eles acharam que precisava de uma mulher na equipe, e assim como acharam que também precisava fazer algo que fosse mais agradável aos americanos. Então, assim, muita coisa muda. Pra quem olha e vai falar assim, mas a série estragou a minha infância, já começo daqui falando, não estragou, porque a série clássica está disponível ainda para você assistir. Se você tem aquele box de DVD que a PlayArt lançou anos atrás, você consegue. Se não, tem na Crunchyroll o anime. Se não, vai procurando que você vai achar. Porque assim, o anime antigo permanece lá. Um remake nos padrões do mangá é inviável, vamos ser muito francos aqui, vamos trabalhar com essa honestidade, porque, primeiro, os mangás de Masami Kurumada, nenhum deles, tecnicamente, você consegue fazer 100% idêntico com o mangá. Primeiro, porque não tem conteúdo necessariamente para se fazer algo divertido, fazer algo funcional nesse ponto. Segundo, porque muitos deles têm coisas que, em 2022, não são
possíveis reanimar da mesma forma. Saint Seiya tem muitos problemas, e um dos principais dele, e aí a gente pode vir e falar, é a questão das 100 crianças serem filhas do Mitsumasa Kido. Porque é uma clara alusão a Zeus, tem todo um rolê assim, mas em tempos como o nosso atual, é meio improvável a gente mencionar isso sem chocar o universo. Então, assim, eu acho que é legal a gente mencionar sim que o mangá, ele existe e ele é divertido, ponto. Mais do que isso, você já tá querendo forçar um pouco a barra. Um anime novo, ele tem que ser pensado para as novas gerações, e é isso basicamente que esse Saint Seiya fez, tanto quando estava sob as asas da Netflix, quanto agora que está sob os cuidados da Crunchyroll. Então, ele tem todo um trabalho muito bem feito, ele tenta realmente refletir em atualizações que são pertinentes para a história. Tenho minhas ressalvas? Tenho. Acho que, agora nas 12 casas, a série toma um fôlego muito maior do que quando era aquele começo? Sim. Porque ele realmente não tenta ser muito rápido, ele tenta se desenvolver na medida do que dá. E realmente funciona muito, né? Toda a forma como eles vão pro santuário é bem legal. O fato de, não ficar parecendo tanto Elmo e eles conseguirem lutar e não ficar tanto... eu tô usando aqui um termo totalmente diferente. O fato de a animação ela realmente seguir de uma forma que não comprometa muito é bacana. Porém, eu tenho algumas ressalvas, sim, né? Provavelmente que pra mim, hoje eu assistindo o episódio que saiu dublado, que foi o 5, né? Semana que eu tô gravando esse é o episódio 5. Mano, tem umas horas que eu olhava pros caras e ficava com muita impressão que eram uns bonecos, tá ligado? Porque tá bonito o CGI, mas tem uns momentos que ainda eram mais estranhos. E além disso, eu acho interessante, um ponto que eu acho interessante, não é nem um bueiro falante da primeira temporada, que eu acho maravilhoso, mas não é esse, é o fato de, por exemplo, a Juni, que é a Amazônia de Camaleão, ela não tinha um destaque na primeira temporada. Aqui ela tem, e isso é muito legal. E acima de tudo funciona bem, gera uma interação melhor de você ver que tem mais uma mulher, tem uma mulher realmente ali, uma cavaleira mulher de bronze, lutando, né, ou fazendo os corre ali junto com o pessoal, pra tentar ajudar a Athena. Isso é muito bacana e dá um diferencial à série. Tudo que tá sendo feito aqui é pra gerar um diferencial para tornar a série mais atrativa para os americanos, por exemplo, e isso é bem interessante. E desculpa, meu barulho de fundo, desculpem, gente, é porque tá muito calor e eu realmente não vou ficar com janela fechada. Mas, assim, é bem interessante a forma como é feito, né? Acima de tudo, ele respeita muito. Isso é uma coisa que, por mais que o fã olhe e queira reclamar, a série, ela tá respeitando muito alguns conceitos, né? Que são os conceitos base da série, dos arcos. Especialmente aqui nas 12 casas, que eles estão gerando pequenas inserções justamente para gerar uma diferença e não ser aquilo que você viu. Isso foi feito lá no Legend of Sanctuary de 2014. Não é tão eficiente? Não. Né? Lá não foi tão eficiente? Não. Mas aqui foi, tá sendo, e funciona muito bem. É óbvio que eu tô falando isso com base em 12 episódios da primeira temporada, mais 5 até agora dessa. Eu podia ter visto tudo já, mas eu esperei sair dublado. E agora que tem dublado, eu vou assistir semanalmente conforme tá sendo lançado. E sim, é uma série que é bem interessante, é uma série que é bem divertida. Esse episódio, inclusive, ele não vai ficar tão grande, porque eu não vou falar muito, não vou cagar muita regra, porque depois eu pretendo fazer um episódio mais completo, não somente mencionando esse, como mencionando toda a franquia. Mas assim, é uma diversão legal, é um anime que ele tá bem divertido, tá bem feito e tá bem pautado. É uma obra que tá bem atualizado o suficiente para eu ter uma expectativa de que depois dessa terceira temporada que fecha o arco das 12 casas, a gente tem uma quarta pra saga de Poseidon, e quem sabe uma quinta pra saga de Hades. Porque é uma nova forma de ver os personagens. Eu não sei como tá sendo no foco principal, que é os Estados Unidos, mas eu sei que no Brasil, etc., teve umas reclamações muito grandes, porque o pessoal queria algo mais idêntico com o mangá, o que eu já disse aqui que é inviável. E às vezes a gente quer algo tão idêntico ao mangá que a gente não senta pra analisar o principal, que a série, ela tem um charme tão grande por si só que ela não precisa de um fator principal, ela não precisa de uma coisa diferente. Ela só precisa ser o que ela é. E Saint Seiya, ela sempre foi essa bobageada, sempre foi isso de ser uma série simples. O roteiro do Kurumada original, ele já é um roteiro muito simples. Então, o anime de ser esse CGI bonitinho, que atrai o jovem, atrai a molecada, e ainda por cima consegue trazer novas coisas, é bem interessante.
né? É bem bacana. E sim, é uma indicação que eu dou pra quem ainda não tá assistindo. Mano, assiste. Putz, só vi a primeira temporada, não vi a segunda, não estou com vontade. Dá uma chance. Especialmente pra você que gosta do Arco das 12 Casas, que tá bem feito. E aí mora um ponto que eu acho que é até interessante eu dar uma destacada. Todo mundo consegue pegar o Arco das 12 Casas e fazer algo extremamente bem feito, extremamente divertido, que serve realmente pra agradar o fã. Que é o maior chamariz. Isso foi com o Ômega, isso é com Lost Canvas, isso é com qualquer coisa. Quando envolve 12 casas é muito bem feito. Lost Canvas, na verdade, é inteiramente bem feito, então não entra muito nessa regra. Mas o Ômega é um exemplo prático de uma coisa que o pessoal reclamava muito no começo, e o arco das 12 casas foi muito bom. Entendeu? Então, assim, no fim, eu acho que o saldo do Knights of Zodiac, ele está bem positivo. Eu acho que é interessante, especialmente para quem tem alguma curiosidade de imaginar como será o live action, né? Assistir sim nesse anime, justamente porque o live action, o conceito do live action está aqui. E eu não quero me aprofundar muito, tô tentando falar de uma forma que eu não me aprofunde tanto, para não queimar tanto minha pauta quando eu terminar essa segunda temporada e falar de tudo, né? Tipo, falar de toda a questão de Sensei de uma forma geral. Mas é basicamente isso que eu posso falar em primeiro momento. Posso, de uma forma geral, né, falar sem queimar muito minha pauta. E essa que é a parte mais triste, porque você vê o episódio, você se empolga, você fala, ai, meu, eu quero gravar. Aí você lembra, putz, eu quero fazer um negócio mais completo, não posso queimar uma pauta. Mas assim, para falar de uma forma mais ampla, eu acho que sim, é uma série bem divertida, é uma série bem bacana, que especialmente por ter forma de você assistir fácil, eu acho que é legal dar uma conferida, tanto na primeira parte quanto na segunda. Se você já viu a primeira e não sei se você viu a segunda, veja a segunda sim, porque vale bastante a pena, tá? Fica aí minha dica, de uma forma bem resumida, como eu disse, já prometi 2 vezes, vou prometer a terceira, teremos sim um podcast bem completo sobre Saint Seiya, especialmente porque nesse ano de 2022 a saga de Hades fez 20 anos e eu não gravei nada, porque eu só comecei a gravar agora, final de ano, comentando de novo. Então ano que vem, obviamente, para compensar, teremos sim episódios sobre Saint Seiya. Eu devo falar mais focado no mangá, mas comentar essas adaptações de uma maneira mais completa. Eu já terei visto tudo que saiu dessa segunda temporada e eu vou conseguir falar um pouco melhor. Já deixo adiantado que quando isso acontecer, não será, obviamente, no começo de 2023, será mais pro segundo trimestre, mas quando sair, ele será um episódio bem completo e bem extenso, então assim, já se preparem. Mas vocês podem ficar tranquilos que sim, teremos um episódio para conversar um pouco melhor, eu fazer os apontamentos necessários aí. Mas esse primeiro momento é mais umas primeiras impressões mesmo, as impressões gerais, e fica a minha recomendação. E se você, porventura, só viu a primeira temporada, e eu vou focar em você que só viu a primeira temporada e não quer ver essa segunda por preguiça, assista que tá valendo bastante a pena. Mas agora falando os recadinhos de sempre da paróquia, como de costume. Por gentileza, galera, recomendo o podcast para um amiguinho. Paulo, mas eu não tenho amigos que gostam de podcast sobre anime. Não tem só episódio de anime, tem episódio de série, tem episódio de tokusatsu, tem episódio de quadrinho, tem episódio de livro que inclusive devem voltar. Tem episódio até sobre eventos surgindo. Então, assim, não tem desculpa pra gente não indicar pro coleguinha. Indiquem pro coleguinha, por favor. Vamos crescer essa comunidade, vamos fazer mais gente conhecer a palavra do Comentando, esse podcast todo louco. E além disso, sempre lembrando, o Comentando ele está disponível nos principais agregadores, então Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, outros agregadores diferentes também estão com Comentando disponível. E além disso, também temos um outro ponto, não esqueçam de avaliar o episódio. Não é um episódio só como podcast, então deem 5 estrelas aí, por favor. E além disso, quando indicar para amiguinho, indique também que ele avalie. Poxa, eu acho que não merece 5 estrelas, merece um pouco menos, e à medida que for melhorando, vai merecendo mais. Então, vá avaliando. Mas não deixa de deixar a sua avaliação, porque isso conta muito, isso ajuda bastante, tá bom? Gente, como eu digo sempre, o Comentando ele é um podcast semanal. No começo desse mês ele teve episódio pra caramba. Semana que passou ele teve aí 2. Essa semana, muito provavelmente já teremos os 3 padrões. Mas não deixem de comentar o que vocês estão achando nas minhas redes sociais, as quais estão aqui embaixo. Comentem lá e me sigam, tá? Por hora é isso. Um abraço e nós fomos!